que serve o Brand Valuation? O Brand Valuation ele serve para várias situações diferentes, dependendo, obviamente, do desafio que a gente tem com a marca. Mas, assim, ele assume basicamente dois lados mais comuns, né? Que representam aí cerca de 95% de tudo que a gente faz de avaliação de marcas, avaliação financeira. O primeiro é o lado financeiro, que é o lado mais técnico. Então, geralmente a gente faz o brand valuation para um propósito muito específico, como, por exemplo, ativar a marca no balanço quando pode, como ativo, né, intangível estratégico, em processo de fusão e aquisição, para avaliar, né, até que ponto que a marca e onde ela contribui para os drivers de valor do cliente, e quanto que ela agrega de valor, né, na empresa. A gente também faz para em processo de litígio, em processo junto ao Ministério Público, em processos, né, judiciais, onde a gente atua como expert no Brand Valuation. A gente faz para fins contábeis, a gente faz para, enfim, para processos de licenciamento e de franquias, para saber, né, quanto que a marca agrega de valor. E a gente também faz para vários outros, inclusive para mercado, para IPO, para acionista, para saber se a marca contribui ou não para o fluxo de caixa, até que ponto. E também tem o outro lado, né? O segundo lado, que é o lado mais estratégico, onde a gente vai testar a estratégia de branding para ver se ela funciona, as ações de marca estão construindo valor ou não para a marca, em termos de impacto no bottom line. Então, o Brand Valuation se preocupa, na verdade, né, com, por exemplo, uma avaliação de arquitetura de marcas, para saber que marcas contribuem, que marcas não, quais são as marcas estratégicas, para redefinição de uma estratégia, né, de crescimento de market share, de ponto de venda, para a questão de lealdade, para fins de ROI de comunicação, né, retorno sobre investimento de marketing do cliente. Enfim, tudo aquilo que impacta no bottom line da empresa e, portanto, no resultado, na margem e também no valor da empresa. Então, a gente também é comum a gente fazer o ROI de mídia, que é o Market Mix Modeling, que é qual é o mix ideal, né, de ações de marketing que eu devo adotar, considerando meu público, considerando os canais de venda, os canais de comunicação e quais são os mais rentáveis e quais não são. Esse, em grande escala, né, se resume as principais, né, projetos de avaliação financeira de marca, né, e a gente tem, o ano passado, que é comum a gente visualizar, existem outros rankings, né, e esses rankings, geralmente, eles diferem por várias razões técnicas, mas, enfim, em resumo, né, as marcas mais valiosas de 2022, publicadas aqui no Meio Mensagem, né, a gente vê que teve um crescimento de 22% na soma das 100 marcas mais valiosas pela BrandX, né, que é a empresa que eu represento, que eu sou sócio-diretor, e elas, né, essas 100 marcas representam 457 bilhões de reais, né, que foram 22% de crescimento com relação ao ano anterior, né, e 85% dessas marcas tiveram aumento de valor, né, enquanto 15% apenas tiveram queda, né? Então, esse foi um dos anos que mais marcas cresceram, né? Então, a gente resulta disso em função saindo da pandemia, né? E todo esse crescimento que a gente viu aí acelerado. E as marcas, obviamente, são mais resilientes à crise. Então, quando elas saem mais fortes do que a média de empresas que não têm grandes marcas, né? A gente vê aqui por isso. Os bancos continuam sendo, né, o setor com maior relevância no ranking. Eles são 31% do total de marcas mais valiosas do país, né, seguido por 15%, né, por veículos, e também a bebidas alcoólicas 6%, varejo 5%. Né? O Itaú é a primeira marca, com 41 bilhões, né, a segunda pelo Bradesco, com 32 bilhões, Banco do Brasil com 26 bilhões. Entre as 10 primeiras, então, temos a Caixa, Skol, a Samsung, a Viva, a Toyota e a Volkswagen e Natura. Né? A novidade foi que a entrada de Volkswagen e a saída da Magazine Luiza, que teve aí uma queda, né, em termos relativos, depois que ela teve um crescimento enorme, ela apresentou pela primeira vez uma queda. Né? Assim, a metodologia para a gente chegar nesse resultado foi a gente analisou
4 mil marcas em 50 setores da economia, né? E fizemos uma pesquisa com 24 mil pessoas, que são usuários dessas marcas, entre agosto e setembro de 2022. Né? A gente usa uma abordagem do uso econômico chamada com fluxo de caixa da marca descontado pelo método Royalty Relief. É um método que aí 90%, né, de todo o brand valuation no mundo usa esse método, né? Ele é muito conhecido e muito, enfim, reconhecido mundialmente, né? E aí a gente estima, então, os lucros e o valor presente das marcas com base nesse método, trazendo o valor presente. Tá? A gente usa, então, um valuation como valuation de ativos, ou mesmo de precificação de ações, são métodos, né, que a gente usa a projeção para os próximos 5 anos e depois traz valor presente em função do momento da marca. E esse momento da marca reside, no fundo, né, calcular o desempenho, o poder que essa marca tem, né, a força que ela tem no mercado junto a esses usuários que foram avaliados em quase 30 dimensões diferentes, desde ESG, reputação, propósito, até produtos, serviços, canal de venda e posicionamento, brand equity e assim por diante. Né? Aqui está a lista, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, em bilhões, foram publicadas as 40 primeiras pelo meio mensagem. Então, é importante que a gente leve em consideração isso, né? E quando a gente compara com outros rankings, muita gente pergunta isso, óbvio que quando você trabalha com projeção, né, para os próximos anos, e quando você tem uma pesquisa que, no nosso caso, 25 mil pessoas com esses usuários de marcas, os rankings vão alterar, né, para cima ou para baixo, dentro de uma escala razoável de aceitação, mas é muito em função né, da consistência da metodologia. Né? Então, por exemplo, tem rankings que não têm pesquisa compreensiva muito sólida como a nossa, que tem 25 mil pessoas avaliadas em 29 dimensões, em 29 KPIs. Algumas empresas usam processos subjetivos, então isso influencia na diferença, né, de um ranking para o outro. Outra coisa é a projeção, né? Algumas empresas são mais otimistas, né? A gente é mais conservador. Outra questão é o custo de capital, que é o que a gente usa para descontar esses fluxos futuros de lucros da marca para valor presente, que algumas empresas usam custo de capital mais alto, outras menores. A gente é mais conservador e a gente utiliza o método consistente, né, do custo de capital, reconhecido mundialmente por The Modern, na New York University, que é um dos especialistas em papas mundiais, entre outras razões. Essas são as principais razões que levam a vamos dizer assim, essas divergências, né, entre os rankings. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar nosso like. Obrigado.